noite em que seremos obrigados a falar muito do futebol dos outros, começamos com o nosso, com os times dos torcedores brasileiros que seguirão se divertindo com a Libertadores. E vamos aos nossos destaques. Boa noite, bem-vindos ao Cartão Verde. Bonito não, eficiente. A vitória sobre o San Lorenzo que fez do Palmeiras o melhor time da fase de grupos da Libertadores. O empate sem gols com o Peñarol na noite em que o Flamengo desafiou o velho ditado que diz que quem não faz, toma. A vitória sobre a Universidade Católica que colocou o Grêmio pela quarta vez consecutiva nas oitavas da Libertadores e resgatou o jeitão de imortal do time de Renato Gaúcho. A gente vê o jogo dos caras e se pergunta, será que é uma questão de grana? Será que é uma questão de tempo para trabalhar? Ou será que é mais do que qualquer outra coisa uma questão de como encarar e tratar o futebol, o jogo de bola? Bom, o que ficou mais óbvio ainda depois de na tarde de hoje Arsenal e Chelsea garantirem vaga nas finais da Liga Europa é que há algo dando muito certo no futebol inglês. Questões que iremos tocar aqui para o nosso convidado de hoje, mais do que um entendido no assunto, um estudioso, o jovem treinador Osmar Loss, que vai também analisar com a gente os jogos dos times brasileiros pela Libertadores e muito mais. Sempre ao lado da nossa dupla de comentaristas, que esperamos todos na semana que vem volte a ser um trio, já que teremos de volta o nosso camisa 10, Roberto Rivelino, que recupera cada vez mais sua condição, como ele gosta de dizer, de homem com alma e coração de menino. Nosso abraço saudoso ao Riva, e aqui estão Celso Unzelt e Vitor Ernesto Birner. Senhoras e senhores, boa noite a todos, obrigado, Loz, mais uma vez. Já te falei qual é a tática, hein? Não espere perguntar, fale, proponha os temas. Obrigado. Eu, tempos atrás, acompanhei uma entrevista sua, acompanhada do Barbieri, se não me engano, e digo para você que eu gostei muito do conteúdo e estou, assim, empolgado com a nossa conversa aqui, porque acho que os técnicos, o Geninho uma vez disse isso, eu canso de lembrar aqui, que ele gostava de vir ao Cartão Verde, tinha a chance de falar e expor e deixar o torcedor saber o que ele está fazendo, o que ele estava tentando fazer. Então, essa é uma chance que a gente rebate para você também, Loss. Uma boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer imenso poder estar aqui, é um programa que, quando eu era adolescente ainda, assistia nas noites de domingo, né, esperando ver quem ia ser premiado com o Cartão Verde. Talvez um pouco de eu estar nessa carreira venha desse programa que me agradava tanto nas noites de domingo poder assistir. Tenho a certeza que a influência dele está nas nossas vidas também, né? E nas nossas carreiras, não é só isso já é um cartão verde para nós. Ó, a gente tem a enquete, aí a nossa enquete tem como tema a Liga dos Campeões, assunto que a gente vai abordar logo mais, mas por favor, vote já, deixe lá seu comentário, participe do programa com a gente, sem esquecer de colocar a hashtag antes de escrever Cartão Verde. Já chegaremos lá, porque realmente foram 2 jogos incríveis. Eu te pergunto o seguinte, eu citei essa questão do tempo para trabalhar, que é uma coisa que todo treinador de futebol fala do Brasil, até por causa do que foi dito pelo Klopp dias atrás. Como é que você conseguiu passar 15 anos no Internacional, então, Lois? Olha, não fui só eu, né? Eu acho que foi uma geração de profissionais que o Internacional ajudou a formar, naquele período em que muito se formava jogador de base no Internacional. E era um conjunto, desde administradores até os profissionais que estavam dentro do campo. Eu comecei minha profissão no futebol no Internacional, nas escolinhas, e foram 15 anos até chegar à equipe B e a primeira troca, né, de acabar indo para uma equipe profissional, que foi o Juventude na época. Eu acho que era uma ideia de futebol do Fernando Carvalho de reestruturar uma visão de jogo e começou pelas categorias de base. No futebol profissional, não sei quando a gente vai conseguir isso, não. Você sabe que eu, essa semana, estava conversando com o Bi Ribeiro, editor do programa com a gente aqui. A sensação que eu tenho olhando assim, o surgimento de figuras como você, por exemplo, é que no futebol profissional tudo acontece num tempo diferente. Mas o cara que fica na base, como aconteceu com o Carille, por exemplo, o fato dele conseguir ficar durante muito tempo no clube, quando ele chega no time profissional, ele tem uma, como é que eu vou dizer, uma carteira de conhecimento que na verdade, outros técnicos que chegam lá, assumem o principal e passam brevemente, não conseguem ter. A gente está errado ao pensar assim, Loz, ou isso acaba sendo um trunfo para vocês? Não, eu acho que o Fábio soube aproveitar muito bem os 9 anos que ele passou como assistente. É um cara fora de série, um cara que me abraçou, me recebeu muito bem quando eu fiz a transição da base do Corinthians para o profissional, para ser auxiliar dele. É um cara que tem a
autonomia, a liderança, mas dá liberdade aos seus pares, né, à sua comissão técnica para poder discutir, opinar, colocar. Então, foi um ambiente muito bom de conviver e de muito aprendizado para mim. E o Fábio, talvez com o Tite, com o Mano, com todos esses outros treinadores que passaram lá, também conseguiu absorver e entender qual era a melhor maneira de conduzir. Agora, por outro lado, você é uma espécie de especialista da base, né? Porque você tem passagens... É curioso, o Loss parece aqueles professores que têm vários mestrados e doutorados, você vai ver a idade do cara, fala assim, não dá, não encaixa. Né? É o mais novo entre nós, né? Só passagens por grandes clubes brasileiros, várias, não estou nem contando as passagens como técnico interino, e no Inter foram muitas, e tem a experiência Bragantino via Corinthians, e tem Juventude, eu estou contando só a base mesmo. Você nunca temeu a estigmatização da base, principalmente depois dessa tentativa no Corinthians, porque aos olhos do público você era um nome até mais conhecido e esperado que o do Carille. Você era o homem das Copas São Paulo, você tinha uma formação realmente voltada para técnico e, de repente, essa coisa se inverteu. Isso, em algum momento, te incomodou, te incomoda para o futuro? Como é que você pensa isso, dissociar dessa coisa da base? Olha, a pergunta ela é espetacular, porque muitas pessoas se deparam com isso, porque até dentro da minha família, muitas vezes, por que você não se consolida na base e esquece esse negócio profissional? Mas eu não vejo como... Eu acho que o próximo passo da evolução de um profissional, seja ele em qualquer área, é querer o posto mais alto. É necessário isso, e isso está dentro de mim. Por isso que eu fiz a transição de treinador do Sub-20 para auxiliar técnico. Ficaria 5, 6, 10 anos, se fosse necessário, como auxiliar do Fábio, porque quando eu recebi o convite, o que me deixou muito preocupado era se eu ia ser um colocador de cone ou se eu ia fazer o poder de discussão. Eu não quero jamais que a minha opinião seja prevaleça. Eu quero que ela seja escutada e que nós discutimos e conseguimos o melhor caminho. Então, não me importaria. Eu acho que os profissionais têm que ser valorizados pelo seu conhecimento, pela sua capacidade e pela capacidade de saber quando não está com a ideia melhor para aquela situação. Eu não tenho preocupação com esse estigma, não, de categoria de base. São coisas que fazem a gente pensar. Agora, eu saindo do Guarani, eu tive propostas para pegar Sub-20, para pegar Sub-23, e eu preferi esperar pelo menos até o final do ano para entender o que o mercado pensa do Osmar Loss no futebol profissional. Acho que vai ser importante para a escolha. Vou te colocar na primeira pergunta, entre aspas, roubada, tá? Você tem mais referências de técnicos estrangeiros ou brasileiros? E por quê? Se quiser citar alguma diferença, por favor. Não, as minhas referências são todos treinadores brasileiros. Todos? Todos. Hoje em dia não, mas quando eu decidi isso, claro que eu olho o que está sendo feito pelo Guardiola, o que está sendo feito pelo Sarri no Chelsea, que no Chelsea até ele não teve o sucesso que ele teve na Itália, mas é um treinador de muitos conceitos. Os argentinos, né, são treinadores, mas o que me fez buscar essa profissão de treinador foi Luiz Felipe Scolari, da equipe da época que ele tinha sucesso no Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, com sucesso no Palmeiras, Abel no Internacional. Esses foram os caras que me deram as referências do que eu acho que tem que ser como treinador. E aí outros mais jovens que eu tinha a oportunidade de conviver diariamente, que era Lisca, que era Guto Ferreira, que eram treinadores das categorias logo acima de mim no Internacional. O leque é bem amplo, né? Porque de Vanderlei a Scolari você tem escolas diferentes. Que eram exatamente na época os polos opostos. Mas eu acho que o Lucha com grandes jogadores e o futebol mais vistoso. Isso. E o Filipão fazendo chover com aquele time do Grêmio muito menos poder técnico. De liderança, né, de convencimento muito forte. Eu acho que se a gente pudesse unir os dois, talvez a gente tivesse o melhor treinador da história e talvez até melhor que o Tele. Você falou de liderança, eu estou aqui me segurando para não continuar a conversa nessa linha, mas eu vou retomar porque essa coisa da transição que você falou eu acho muito interessante. Mas já que você citou o Filipão, vamos de Palmeiras, melhor campanha da fase de grupos, melhor ataque, melhor defesa, vai falar o quê, dirão os palmeirenses? Mas não dizem que o ideal não é comentar em cima dos resultados? Olha o Palmeiras aí que venceu o São Lourenço, o assunto agora é ele.
Quando a gente colocou na escalada, que é a abertura do programa, Loz, a gente fez a seguinte brincadeira: bonito não, eficiente. Aí eu te pergunto, você vai montar um time, você pensa primeiro na beleza ou na eficiência? Na eficiência, sempre. Sempre na eficiência. E você acha que é isso que o Filipão está fazendo? E a beleza talvez venha agora, como todo mundo fala, como o time tem mostrado em alguns momentos? Eu acho que ele não vai fugir. O Filipão é um cara que tem a sua tradição, tem a sua forma de conduzir as suas equipes. Elas sempre foram assim, desde a época de Criciúma, em 91 e para diante. São equipes combativas, são equipes de transições mais rápidas, de muito mais pressão, de muito mais transpiração do que inspiração. Mas ele tem um elenco recheado que certamente, se ele quiser, ele pode fazer o que ele desejar. Um time eficiente não te dá a chance de fazer um futebol mais bonito também? Não seria o caso dele? Eu acho que fica um paradigma, né, de eficiência. O que a gente está no jogo é fazer gols, né? Então, se a gente for eficiente, a gente tem uma tendência de fazer mais gols. A forma com que a jogada vai construir para esse gol acontecer é que talvez a gente esteja discutindo. E eu acho que se a gente trabalhar com velocidade, com transições rápidas, como a gente viu, por exemplo, Santo André, que foi vice-campeão paulista. Não me recordo quem era o treinador na época que decidiu contra o Santos. Sérgio Soares, era Sérgio já? Soares. Certeza? Sérgio Soares. Então, ele tinha um time muito vertical, muito rápido, com jogadores leves, e era um futebol bonito, mas dentro de uma proposta de jogo de ações mais diretas, de ações mais rápidas. Então, mas o que a gente não deve esperar do técnico que ele identifique o potencial do elenco e tire daquilo o máximo possível. Por exemplo, quando o Filipão faz um time mais fechado, lá o time dele do Darley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Carlos Miguel Arilson, Paulo Nunes Jardel. Era aquilo, não dava para fazer outra coisa. Ou fazer alguma coisa um pouquinho diferente, mas era aquilo que tinha que ser. Hoje não. Hoje o time do Filipão, ele deveria ser, não igual, mas ideologicamente falando e atualizando, um time mais Luxemburgo da época. Se a gente for comparar com o time Pela qualidade dos atletas. Então, você fala de velocidade de transição. Eu quero acrescentar uma coisa, que o time dele não tem muito e precisa ter mais: mobilidade. Mas imprevisibilidade para saber quem pega a bola, onde estará cada jogador. Eu sei que o teu papel não é criticar o Filipão, claro, aqui, mas não poderia render mais? Ou deveria? Eu acho que é um paralelo, né? Imprevisibilidade com cumprir funções, ela já é uma coisa que se choca por conceito. Imprevisibilidade para o adversário. Ah, sim. Deixar o adversário menos consciente daquilo que está acontecendo. Exato. Não, eu acho que pode. Eu acho que com um jogador talentoso a gente tem que extrair o máximo. Eu acho que quando a gente fala de eficiência, a gente fala de extrair o máximo do atleta a todo instante, a cada lance, a cada jogo, a cada semana, a cada mês e a cada temporada. Então, eu acho que isso é eficiência. Eu acho que quanto mais talento você tiver, mais você pode exigir desse grupo, desse atleta, né? Então, acho que a briga é por aí. Mas ele não vai fugir, eu acho, muito ideologicamente daquilo que ele pensa. Não vai. Até em nome dessa eficiência, né? Porque se você faz um gol de diferença, é uma coisa. Se você tenta o segundo para ter uma margem melhor, que é o que se cobra desse time do Palmeiras, né? Faz um gol e para. Quer dizer, eficiência no limite é uma coisa. Se você tem jogadores para imprimir um ritmo que você possa fazer uma diferença de gols mais confortável, é outra. Eu acho que essa volta no parafuso. A experiência de quem vê muda muito, né? Porque aí surge um discurso que, para mim, é um pouco, não vou dizer hipócrita, mas é um pouco sem viés. Como se, às vezes, você ser mais ofensivo. O Vladimir sabe, trabalha comigo 15 anos aqui, não tenho nenhum problema com retrancas, até algumas eu idolatro. Mas você ser demais pro meu gosto. Você ser ofensivo, às vezes torna você mais capaz de ganhar jogos e torneios. Né? E não diminui a segurança. Ninguém vai me dizer, por exemplo, aí é uma exceção, que o City do Guardiola, jogando, marcando sempre em cima, marcando alto o tempo inteiro, né? Com bastante transição, velocidade... Que não é um antídoto. Que ele seria mais forte se ele jogasse, se ele recuasse 20 metros do time para aproveitar e explorar o contra-ataque quando está ganhando o jogo. Ele ia perder força. Ou seja, não existe essa verdade absoluta da retranca, garante mais segurança, ofensividade torna o time inseguro. Isso não existe no futebol, a gente precisa tirar isso da cabeça. Tem que entender o elenco e o técnico. Pode até falar, eu acho que só não se imprime esse conceito com mais convicção por causa, talvez, do limite físico, né? Do time, ou não, Loz? Não, eu acho que influencia diretamente, né? A gente está tendo a oportunidade de ver um treinador estrangeiro que joga mais ou menos com esse conceito, que é o Sampaoli.
Ver o Santos marcando pressão com bastante frequência. Eu acho que desses últimos jogos lá em Porto Alegre, ele acabou ficando um pouco mais recuado para jogar em transições. Mas eu acho que o ponto que você está colocando, que é decisivo, independente de nós estarmos falando de defender próximo ao seu gol ou defender próximo ao gol adversário, nós estamos falando de um conceito que é fundamental para isso acontecer, que é a compactação. Seja ela para defender perto do seu gol, precisamos estar com os 10 jogadores atrás da linha da bola, seja ela para marcar próximo do gol adversário, precisamos estar com os zagueiros dentro do campo adversário. E isso precisa de coragem, isso precisa de muito entendimento, isso precisa de agressividade, isso precisa de intensidade, precisa de muitas coisas que talvez aqui no Brasil, devido ao nosso calendário, a gente sofra com viagens, com uma série de coisas que Mas você tocou num ponto bacana, né? Quando você cita coragem, porque a impressão que eu tenho, não joguei bola, não sou técnico de futebol, mas assim, estou convicto de que nos falta mais coragem do que qualidade técnica. Não tenho dúvida, eu acho que a gente tem bastante qualidade técnica. Por isso que a gente enche tanto o saco de todo mundo. Posso acrescentar uma coisa antes de você comentar, porque eu acho que vai agregar, junto com o que o Valdir fala da coragem, que alguns jogadores comprem as ideias do técnico. Esses jogadores que vão para fora e cumprem como se fossem soldados com muita disciplina, o que o técnico de fora manda, seja qual for o técnico, e que não cumprem aqui. Tem isso, e por quê? Sim, cara, está sendo muito bom, porque as perguntas são muito boas. O que acontece? Aqui no Brasil a gente tem um empoderamento do atleta que na Europa a gente não percebe. Não tem. Essa é uma questão. Então, assim, quando eu falo de um elenco como tem o Palmeiras hoje, como tem o Flamengo, como tem o Cruzeiro, de ter 2 jogadores praticamente de nível parecido no seu elenco, isso faz com que o cara que está jogando tenha que ser 100% a todo instante. Em muitos momentos no Brasil, o cara que é o dono da posição, ele não é 100%, porque ele sabe que a sombra dele não é sombra. T2 anula o empoderamento, né? E na Europa, efetivamente, nós estamos falando de um lateral direito, por exemplo, da Inter de Milão, e eu vou usar um exemplo aleatório, da Inter de Milão, ele é titular da seleção alemã. O reserva dele é titular da seleção espanhola. Se der brecha, ele perde o lugar. Por isso que se faz rodízio, por isso que se tem um time mais refresh, um termo em inglês, mais leve para jogar no próximo jogo. Então, tudo isso influencia nessa forma de jogar que a gente está falando. O Santos tem mudado constantemente os jogadores, ele tem feito rodízio. Sim. Tá aí para todo mundo ver. Tem feito rodízio. Que todo mundo e tem feito atrás. O Santos ser intenso em todos os jogos. Putz, tem tanta coisa. Bom, eu vou citar aqui, se o Vitor Birner quiser separar alguém, bom, o Cláudio Laus, nossos assíduos telespectadores, que Osmar Loz, junto com o Carille, faria um Corinthians muito melhor, escreve ele aqui. Eu vou ter uma recaída familiar também e vou mandar um beijo para a Manuela, que falou que ia ficar vendo o primeiro bloco. Tá quase na hora de dormir. Vai um beijo aqui. Boa, espero Manuela. que você ainda esteja vendo o programa. E o Carlos Nardelli, boa noite, equipe, mas vou pegar aqui carona no Edmilson Pepe, Loss, que ele escreve assim, ó, eu estou esperando para curtir o programa, e depois ele pergunta, hoje, para o treinador de futebol, a habilidade de fazer gestão de pessoas é tão ou mais importante do que a habilidade de treinar tecnicamente o futebol nas 4 linhas? Que era justamente o gancho que eu queria pegar da transição. Aí você sai da base, você vai para o time profissional. O que te desafia mais? Essa parte de comportamental ou a parte técnica? É fundamental a gestão. Muito do porquê a gente não tem um tempo habitual para se treinar. Então, você precisa, além de não ter o tempo para colocar as suas ideias com clareza, porque é um jogo em cima do outro, você tem que ter uma gestão de pessoas muito forte. Não dá tempo do atleta... Mas você sofreu com isso, Loss, por exemplo? Não, assim, a gente sofre. São 35 jogadores para contentar 11. Empoderados, como você disse. Empoderados, mas efetivamente a gente teve até um período, por exemplo, no Corinthians, falando especificamente, tranquilo, de boa relação, de olho no olho, de verdades que precisavam ser ditas de todos os lados, tanto da parte dos atletas para o treinador, quanto do treinador para os atletas, porque é só assim que vai melhorar. Não dá para, eu quero jogar assim e o atleta não tem capacidade ou não tem condições. E isso tem a ver com o poder do clube também, Loss? O tipo de desafio que você encontra nesse sentido, o que você encontra no Corinthians, o que você encontrou no Guarani, eles são proporcionais ao que o clube representa? Totalmente, né? Porque o nível de cobrança ele é de acordo com a expectativa que se tem proposta, né? No Guarani, a gente, pelo presidente, pelas pessoas, era de que a gente não deveria, o Guarani, entrar na primeira divisão e voltar logo de cara. Então, esse era o primeiro objetivo. Nós tínhamos o objetivo nosso da área técnica de classificar e lutamos por ela até a penúltima rodada.
Tínhamos a 4ª melhor campanha do campeonato até a antepenúltima rodada. E aí culminou que faltou algumas coisas pra gente naquele momento. E no Corinthians tem a carga, você chegou quase com a obrigação de cumprir um roteiro que tinha dado certo, não só com o Carille, mas era um tempo de muitos auxiliares que foram alçados em grandes clubes, né? Você acha que foi prejudicial isso? Quer dizer, era uma carga extra que você não precisaria ter naquele momento? Eu acho que o momento de vitórias que o Corinthians vinha passando, ter sido bicampeão paulista, de ter sido campeão brasileiro, com uma campanha de primeiro turno que dificilmente a gente vai ver isso se repetir aí nos próximos anos, a expectativa era gigante. E aí é claro que isso aumenta a necessidade de resposta. Porém, a gente pegou um momento de transição, de troca de elenco, de venda, de janela, de Copa do Mundo, onde a gente teve talvez 2 dos principais jogadores. Nas partidas que eu joguei, eu acho que eles não atingiram 50% dos jogos jogados, que foram Cássio e Fagner. Então, tudo isso gera problemas, mas quem está lá para querer o resultado não vai olhar para isso. E nem é uma defesa. Eu acho que o Corinthians tem que ser forte e deveria ter tido melhores resultados. Eu não estou me eximindo da minha culpa de forma alguma. Eu acho que o Corinthians podia e deveria ter tido melhores resultados. Algumas coisas faltou. Talvez a experiência para conduzir melhor, a experiência dos próprios atletas, desses que assumiram as posições dos que eram protagonistas e saíram. Eu não sei precisar exatamente o que foi. Você já respondeu a pergunta da Sabrina Fernandes, tinha perguntado o que tinha dado errado na passagem pelo Corinthians. O Alberto G. Bezerra fala que você foi injustiçado no clube, porque o time era para lá de limitado e a cobrança por resultados era grande. O Maca diz que você faz parte da nova geração dos técnicos que podem mudar a cara do futebol brasileiro. E o Wilson Barros pergunta se é um jeito gaúcho de treinar futebol. É interessante, né? Porque a seleção vem com os últimos 4 treinadores são gaúchos. Mas um só jeito gaúcho? Ou vários jeitos gaúchos? Não, acho que tem vários, né? Vários jeitos acho que tem vários. A gente Tite tem não é Filipão? Não. Mas você se não é Dunga? O próprio Mano. Que não é Mano. A gente tem um... Mas você vê uma linha nesses 4 que você citou da seleção, por exemplo, que une todos eles? Eu acho que a cultura une, mas a forma de jogar eu acho que são distintas. Sim. Acho que não tem alguns paralelos, mas algumas coisas bem divergentes. Ótima resposta, a cultura une, mas o estilo de jogar é diferente. Bom, eu vou tomar liberdade, vamos falar de Flamengo, que foi, aliás, um dos times mais comentados nos últimos dias. Uns dizem que foi o melhor jogo do Flamengo, outros que o time tem jogadores que não estão à altura do time rubro-negro e desse jeito será difícil chegar, melhor dizendo, a algum lugar. Verdade é que o Flamengo está nas oitavas da Libertadores graças a um empate sem gols com o Peñarol no Uruguai. E eu digo a vocês que eu entendo perfeitamente nesse momento por que o flamenguista anda descontente. A gente vai rodar as imagens do jogo, um sem fim. A gente até brincou também na escalada do programa, falando que o Flamengo, nesse jogo, desafiou aquele ditado do quem não faz, toma, porque ele decididamente não fez. Não pode. Foi o jogo que eu decidi olhar ontem. Eu também, o Vitor também. Por que será, né? Como ele já estava classificado, né, para assistir ao vivo, era mais interessante ver o Flamengo. A gente sempre gosta da emoção. Agora, mas teve pouca emoção. Isso que é o pior, né? Porque... Não, teve pouca emoção e teve um enredo muito parecido com um dos outros jogos que o Flamengo teve um final infeliz, entendeu? Principalmente na expulsão, depois da expulsão do Pará ali, que a gente vai ver, entendeu? Que até foi injusto, até discutível, né? Acho que o primeiro cartão, esse aí, tem a menor chance de... Uma vez esse que foi do vermelho, né? Agora o Peñarol não foi, né? Não foi de espírito do que se esperava. Não foi, o Peñarol não foi no campo. O Flamengo fez a parte dele. E quando a gente fala que o Flamengo perdeu gols do início ao fim, não é um exagero. É do início com o Gabigol ao fim com esse lance do Vitinho, que era para matar o jogo. Eu fiquei com muita pena ontem do Abel, viu, Lócio? Porque eu me coloquei... Às vezes o técnico de futebol é como aquela pessoa que está acostumada a dirigir, vai no banco do carona e tem os reflexos de acelerar e frear. Você não pode... jogar, e tá vendo o cara... E ontem era uma coisa dele. Pessoal com o Abel. Se perdesse esse jogo, quem ia dançar era o Abel. E ele via impotente o time perdendo aqueles gols que perdeu. Acho que ganhou um pouquinho mais de consistência defensiva, só não ter tomado gol. Esse ano o Flamengo toma gol de muito time. E muito time até pior que o Peñarol no Campeonato Carioca. Permite que o time entre na área e finalize em condição clara de gol. Essa é a ontem, pelo menos, não permitiu. Foi um pouquinho mais Palmeiras nesse aspecto. Eu acho que ontem, assim, pro que o Abel pretende do time, eu acho que foi mais próximo, né? Porque o Abel é um pouco Filipão,
O Abel gosta da consistência defensiva, da transição em velocidade. Da escola gaúcha sem ser gaúcho. Sem ser gaúcho. Tem muita história. Mas ganhou seu principal título no time gaúcho. E ontem o Flamengo conseguiu isso. O problema do Abel é que eu acho que o Abel tem uma coisa no elenco que é diferente do Filipão. O Filipão tem 2 laterais acima da média no futebol brasileiro, para mim o melhor zagueiro, que é o Gomes, e opções outras, e volantes mais consistentes em quantidade que o Abel para montar esse time. O time do Abel, pela característica do elenco, precisa ter um jogo mais fluido, precisa ter mais velocidade, mais troca de posição na frente. Agora, ele tem na habilidade e na leveza dos jogadores da frente a sua principal virtude. O Filipão tem muita força atrás para montar o que ele quer. Na verdade, se fala que os laterais é que comprometem o time no todo, né? Isso é simplório. É simplório, mas se você for ver as notícias de hoje, de que o Flamengo tem o Rafinha já numa negociação adiantada e está olhando para o Felipe Luiz, pô, é um outro patamar. Muda tudo, só que de qualquer jeito... Eu vou aqui cornetar o Pará. Não, mas é muito fácil resolver, Vladir. Eu acho que é justamente o técnico tem que resolver tendo aproximação. O que ela falou, compactação. Jogadores próximos uns dos outros para transformar esses laterais em jogadores de sobra dos jogadores que estão marcando na frente. Para ter pouco combate no mano a mano e se tiver, que tenha a cobertura sempre. Você está falando então que com os jogadores de lá, compactação, transformariam o Flamengo num avião. Eu estou dizendo que o Flamengo tem um sistema de marcação normalmente espaçado desde o início da temporada. É isso. Eu acho que o Flamengo ontem fez um jogo extremamente equilibrado. Foi eficiente defensivamente, mesmo nas laterais, que a gente está tocando no assunto, não foi um time muito incomodado com cruzamentos, que é uma das características do Peñarol. Realmente não foi. E ofensivamente teve repertório. Teve jogada de infiltração pelo meio, teve jogada de infiltração pelos lados, teve transição ofensiva em velocidade, teve jogada construída de circular de um setor para o outro. Eu achei Você acha que para preocupar mesmo é o nível de finalização? Eu acho que isso incomoda qualquer um num jogo que o empate o classificaria como o classificou. Agora eu vou te botar numa fogueira, mas como é que você interpretou o que você viu? Você achou que era uma noite infeliz só? Ou você acha que realmente existe um problema ali de finalização de jogada? Não, eu acho que não existe um problema de finalização. Acho que o Abel é um cara que se preocupa muito com o setor ofensivo. Haja vista quando ganhou o Mundial do Barcelona, que ele decidiu colocar o Inter marcando em cima, né? Com o decorrer do tempo acabou tendo que recuar, mas a ideia e a estratégia era essa. Eu acho que ontem pode ter tido um quê de questão emocional, de tantas críticas que o Flamengo vinha sofrendo. Tensa, né? Era um jogo pesado nesse sentido. Muito. Foi uma noite tensa. E o Coelho não sofreu tão sozinho ontem, né? Que era uma tônica dos últimos jogos. Eu acho que tanto o Everton quanto o Arão fizeram um papel de escudeiros muito bom para ele. Bom, vou dar uma dica aqui. O interesse pelo futebol feminino só cresce. Quem acompanha o Cartão Verde sabe que a gente sempre abre espaço para ele. Pensando nisso, vamos dar aqui uma dica, hein? Pela primeira vez, a Federação Paulista vai fazer uma peneira para meninas que sonham em jogar futebol. Peneira que será realizada no campus da USP, aqui em São Paulo, entre os dias 24 e 28 de junho. Será gratuita, poderão participar meninas entre 14 e 17 anos e as inscrições, endereço aí na tela, poderão ser feitas pelo site da Federação a partir do próximo dia 20. Só de falar em peneira a gente já fica meio nostálgico. Muito legal a iniciativa, endereço fpfacademia.fpf.org.br. Fica ou não fica? Você fica nostálgico também, que eu sei. O Loss também deve ficar. A gente não ouve mais falar em peneira, não tem mais peneira. É verdade, parecia tão simples, né? As portas tão mais simples. E no futebol feminino isso é mais grave ainda. Eu orientei um trabalho na faculdade chamado Quem Quer Ser Marta, da Juliana Arregui, filha do nosso companheiro Cláudio Arregui, que se formou jornalista, que discutia isso. Era um livro, reportagem sobre que caminho uma menina que queira jogar futebol tem hoje no Brasil. E não tinha muitos, não. Eu acho que hoje a gente tem que dar os parabéns à CBF, né? Porque temos aí campeonatos brasileiro de primeira divisão, de segunda divisão, uma obrigatoriedade dos clubes, né, que participam do campeonato de Libertadores a ter que ter o time feminino. Acho que está avançando. Acho que é um processo, uma caminhada dura, mas que está avançando. O Vitor Biner segue em dívida com os tuiteiros. Ele promete pagar depois do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo. Voltaremos em menos de 2 minutos com mais uma curiosidade do Celso Unzelt. Vamos retomar o papo com os Marlós, nosso convidado desta noite. Vamos seguir falando de Libertadores. E o nosso passaporte para essa breve saída de campo será a disputadíssima decisão da Superliga Masculina de Vôlei, que será decidida no próximo sábado, que está empatado em 2-2 depois da vitória do SESI sobre o Taubaté no último jogo, o de número 4 da melhor de 5, quando deu o SESI 3-1. Juízo com esse controle na mão e até já.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Hora de colocar o nosso Celso Zelt na cara do gol para nos apresentar mais uma de suas curiosidades. A de hoje é bacana porque, além dos detalhes históricos que a cercam, irá levantar a bola para que a gente fale de uma notícia desta semana. Ficou curioso, né? Tá aí o Vasco campeão de 82. Galvão, Serginho, Celso, Ivan, Pedro, Pedrinho, Acácio, o técnico Antônio Lopes, Pedrinho Gaúcho, Hernani, Dudu, Dinamite e Gerson. E por que esse time aí? Porque Vanderlei Luxemburgo, que esta semana, aliás, amanhã completa 67 anos, parabéns ao... Pô, fechou, Vanderlei? Vanderlei Luxemburgo, que está voltando ao Vasco, está voltando ao futebol no Vasco. Começou aí, professor? Era auxiliar de Antônio Lopes nesse time. Eu até tinha a esperança de que na foto o Vanderlei estivesse. Como não o achei naquela foto, trouxe uma outra foto. Está ali o Vanderlei na festa de aniversário do Antônio Lopes, naquela mesma época. De onde é essa foto? Em 81. É do acervo pessoal do Vanderlei Luxemburgo. Muito legal. Olha ele ali no cantinho. Parabéns para o Antônio Lopes, que fazia 40 anos. Era um Vanderlei em início de carreira, viu, Loz? Ele já tinha tentado antes, técnico mesmo, no Campo Grande, no América. Aí ele fez um trabalho junto ali ao Antônio Lopes, foi campeão carioca com aquele time que a gente mostrou, de 81 para 82, aquele time é de 82, e depois ele vai para voos mais altos. Então, o Vanderlei, que já foi técnico de Flamengo e Fluminense, agora técnico do Vasco, onde já trabalhou como auxiliar, fica faltando o Botafogo, onde ele jogou emprestado no fim de carreira. Ele era do Flamengo, do Inter, como lateral esquerdo. Então, o Vanderlei de volta ao futebol e de volta ao seu habitat, né? Ele que é um carioca da gente. E eu falei dessa questão que a curiosidade estava ligada a uma notícia, e hoje também brotou uma outra notícia, depois do acerto dele, que ele não comanda, porque já tinha um compromisso, então não comanda o Vasco na partida do final de semana contra o Santos, né? Compromisso... Que me parece uma coisa, sei lá, né? Compromisso ligado também ao aniversário dele, né? Que é amanhã, ele já vai fazer o lançamento ali de um produto. Então já começa uma coisa assim, porque a grande... O Ló citou o Vanderlei como uma das referências dele, tem que ser mesmo, né? Mas o Vanderlei, a grande dúvida é sobre o foco, né? Essa coisa do foco no futebol. O Vanderlei, sempre que focado no futebol, eu tenho para mim que foi o melhor técnico que eu vi, técnico de campo. Tele Santana foi um grande técnico em outros aspectos. Mas sempre essa coisa do foco que se perdeu, né? Fica aí a expectativa, o que será o Vanderlei no Vasco. Eu acho que o Vanderlei ele precisa entender, porque é muito comum, o Valdir sabe disso, o Celso também deve ter visto, os jogadores que trabalharam com o Vanderlei, principalmente a geração nos 90, é o melhor. Ou seja, o cara tem um respeito pelo conhecimento do Vanderlei enorme. O jogador de hoje não tem. Então, o Vanderlei precisa não só atualizar algumas coisas de futebol que ele nega que existem hoje em dia, ele precisa atualizar a maneira de ganhar o jogador. Ele precisa entender que ele não é o Vanderlei do chegou dos anos 90, que ele está chegando por baixo, que ele é um cara que tem muita visão de futebol, de leitura de jogo, mas que ele precisa se adaptar ao mundo atual. Senão, de novo, ele vai naufragar. Porque os últimos trabalhos dele foram ou médios ou ruins. A gente via o time produzindo em campo, a gente não via nada de especial nos trabalhos do Luxemburgo. E eu repito, ele é um dos caras que tem a melhor leitura de jogo que eu vi na minha vida durante a partida para mudar um jogo, entender como alterar a dinâmica do time, ganhar a partida com mexidas. Foi um dos melhores que eu vi na minha vida. Mas ele precisa entender que o tempo é outro e ele precisa ser um técnico do tempo atual. Pela cara do Loz, ele tem coisa para falar e não sei se ele está concordando exatamente. Pode discordar com o que está sendo. Não, eu vou chamar o Grêmio depois, que eu sei que a gente vai também falar de um treinador que eu sei que tem sua admiração também, mas quero te ouvir falar do Luxemburgo também, ó. Não, essa coisa da atualização... Eu acho, para mim é difícil, né? É um ídolo, é um cara que me inspirou a trabalhar com futebol. Eu acho que os últimos resultados, comparado com os que ele teve na década de 90, realmente estão abaixo, mas eu acho que ele é atualizado. Eu tive a oportunidade de conversar com ele na Licença Pro, na CBF, e ele me demonstra estar muito, muito bem com as... É que ele veio aqui, por exemplo, ele falou que o Guardiola não fez nada de novo, que os treinamentos estão todos iguais, não muda nada. Ele falou isso aqui. Não, eu imagino que alguma coisa diferente aconteça. Não, mas ele entende. Eu acho que, não tenho a menor dúvida eu acho que é uma defesa, talvez, do futebol brasileiro, uma defesa dos treinadores brasileiros, que muitas vezes se cria uma idolatria pelo treinador do estrangeiro. Mas se tem que pensar por que esses caras ganham, né? Nós estamos vendo aí uma final de Champions League, que vai ser assunto, mas
de 2 treinadores que não venceram nesses clubes ainda. E um tem 4 anos de trabalho e o outro, se não me falha a memória, são 5 anos de trabalho. Então, assim, fazer um futebol melhor e equipes que não mudam. Eu acho que o Tottenham está 2 janelas sem contratações, né? Então, assim, são equipes que não mudam, fica mais fácil de você evoluir, de você ganhar confiança, de amadurecer, né? De amadurecer, de melhorar. Eu acho que é nisso que talvez ele se baseie um pouco mais. Antes de você chamar o Grêmio, já que você joga a bomba em cima de mim, o Thiago Tag está assistindo a gente pelo aplicativo da TV Cultura, está dizendo que a qualidade é muito boa, mandando um abraço. Luiz Sayeg fala também que a gente está junto aqui, elogiando o programa. O Calão Botukiller fala que é a CBF que determinou que os times tenham futebol feminino, que a CBF não, a FIFA e não a CBF que determinou. Ele faz aqui, está dizendo uma correção. O João Castro fala que o Penharol é um time de vários, já com preparo físico. O Marco Antônio fala que você... pode falar para lá, eu penso muito como você, que é muito estudioso, tal, essa coisa transforma o futebol em ciência, e o futebol é mais simples do que isso. Eu discordo, mas a gente está dando opinião aqui, faz parte também. Isso na vida, já. O Renato Montenegro fala que é fácil resolver, fala para o Osmar Loz e para o lugar do Abel Braga no Flamengo, e o Rafael Monteiro Queiroz elogia a qualidade do programa. Lodito, pode chamar o PT do Grêmio. Obrigado, está bonzinho hoje, hein, Vitor Pina? Tá o Emilson aqui falando que eu chamei ele de Edmilson. Se eu chamei, eu peço desculpas. O André Mendes gostando da colocação que a gente fez aqui a respeito da coragem. E, bom, vamos de Grêmio então. Lembrando que o Atlético Paranaense enfrenta o Boca Juniors neste momento em La Bombonera, mas vamos para o Grêmio aí de Renato Gaúcho. Na verdade, o time adversário travou um pouco a jogada do Everton, que realmente é um cara que desequilibra tudo, né? Gostei muito da sacada do Renato Gaúcho quando perguntaram para ele sobre o fato, porque todos os outros brasileiros, provavelmente o Atlético Paranaense tem essa possibilidade também, terminar em primeiro, vai ficar só o Grêmio como segundo colocado de grupo. Aí ele respondeu falando, mas aposto que ninguém quer pegar o Grêmio. E eu acho realmente que ele está cheio de razão nisso. Foi um tapa com luva de pelica, assim, como a gente costuma dizer. É ou não é admiração? Você vê o Grêmio realmente como a gente vê também, Loz, assim, meio que com um futebol que difere de tudo também. A gente já falou do Sampaoli. Eu acho que o Renato está tendo um período no Grêmio brilhante, com uma equipe que mudou bastante já e vem encontrando reposições que têm as características muito próximas. Eu acho que esse talvez seja o grande mérito do Renato, além da gestão de elenco, né, da gestão de grupo dele, que todo mundo que está lá no Grêmio fala que é fantástico. Ele perdeu o Arthur, conseguiu esse menino agora, o Matheus, que era aqui do Sub-20 do São Caetano, que está fazendo tão bem quanto o Arthur a função. Perdeu o Pedro Rocha, que hoje está no Cruzeiro, e conseguiu colocar o Everton, que era um jogador, talvez agregou valor à equipe. Luan Jean-Pierre agora, ou seja, são jogadores que têm características similares, uma forma de jogar. E vai... ele mesmo disse que ele está encontrando dificuldade para encontrar um jogador como o Ramiro, né? Que era um jogador que cumpria muita função para a equipe dele, mas que ele vai encontrar. E é um cara que tem um poder de confiança e uma coragem muito grande dentro daquilo que a gente falava. Só pegando já o gancho, estou procurando aqui quem fez a pergunta, mas eu já vou te passar a pergunta, já digo quem fez. Você acha que as categorias de base do Brasil são subaproveitadas? Porque faz uma avaliação disso, porque você acabou de citar jogadores do Grêmio que melhoram, o São São Paulo, jogadores da base melhor, fazendo evoluir. O Palmeiras tem uma base forte, não usa. O Corinthians, você viu lá, você pode falar melhor do que qualquer um. O Brasil não usa bem a base? Ou só usa, acrescento, quando é necessário na urgência? Eu acho que o Brasil explora muito mal o uso da base. Quando eu cheguei no Corinthians há 6 anos atrás, eu acho que tinha pouquíssimos jogadores da base no elenco. Nós conseguimos colocar numa determinada temporada 14 dos 30. Muito bem, que muitos não jogavam, mas estavam ali. Isso gera economia para o clube, porque o salário de um jogador oriundo da base é inferior ao salário de um jogador contratado em qualquer instância, em qualquer nível. E acho que se faz um uso muito pequeno, porque se quer no Brasil usar o craque, se quer usar o Pedrinho, se quer usar o Arana, se quer usar o Malcom, se quer usar o David Neres. A joia, né? Se quer usar esse que todo mundo viu. Quando o clube deveria criar um mecanismo para usar esse jogador.
Hoje em dia, com calendário como tem na categoria de base, um Campeonato Brasileiro agora esse ano com 19 rodadas, pontos corridos, aquele jogador que permanecer durante o seu período de sub-20, 2, 3 anos, respondendo em alto nível, esse cara vai responder em alto nível no profissional. É uma questão de oportunidade e de criar um ambiente favorável para que ele sinta seguro. Eu acho que esse é o ponto. E a gente, no Brasil, prefere contratar do que experimentar o jogador de base. É até uma transição mais racional, tá? né? É uma transição mais racional do que tem sido feito, porque é muito aleatório, né, Osmar? Muito aleatório, ela precisa ser mais racional. Ali, ou tem um zagueiro aí atrás, não é assim. A lesão promove, a má fase promove, e ela não pode ser só desse jeito, né? A pergunta foi do Alberto G. Bezerra. Essa transição você tem que ter os bons jogadores experientes e você incluir a base, tudo isso já feito num planejamento, obviamente ser planejado antes da temporada, porque aí um vai dar certo, outro não vai dar certo, você vai conseguir tocar a temporada com bom futebol. Bom, a joia é a mina de ouro, né? Vamos falar dos outros jogos da Libertadores, no giro que tem o Galo Mineiro tomando outro destino, o Sobis mantendo o brilho do Inter e o Cruzeiro deixando escapar a liderança e a chance de terminar a fase de grupos, dono da melhor campanha. O Atlético Mineiro se despediu sem classificação, mas com vitória. Jogando na Venezuela, fez 2 no primeiro tempo com Alejandro e levou 1 no segundo de pênalti, cobrado por Inácio Gonzalez, e foi parar na Copa Sul-Americana. O Internacional, que já tinha o primeiro lugar do grupo garantido, foi valente. Encarou o River Plate, atual campeão, no Monumental de Nunes. Começou perdendo, empatou ainda no primeiro tempo. Virou no segundo, de novo com Rafael Sobis, dessa vez de pênalti. Mas já nos acréscimos, o goleiro colorado errou e Lucas Prato evitou a derrota argentina. No Mineirão, o Cruzeiro acabou derrotado pelo Emelec, que no primeiro tempo marcou um gol cuja autoria foi do goleiro Fábio. No segundo tempo, o time mineiro chegou ao empate com o Sassá. Mas no último minuto do tempo regulamentar, Edilson cometeu pênalti, Angulo bateu, deu a vitória aos equatorianos e tirou do Cruzeiro a chance de ser o dono da melhor campanha da fase de grupos do torneio. Pô, uma noite meio esquisita, né? A gente cansa de elogiar o Fábio aqui antes dele levar o gol. Não sei se vocês viram o jogo ou os lances do jogo. Ele quase tinha levado um gol por cobertura já, né? Quase defendeu o pênalti, vale lembrar disso. E tem Cruzeiro e Inter no final. Imagino que você também tem uma ligação muito forte com o Odair, né, Loss? A gente trabalhou junto, né? Ele é catarinense, não é gaúcho, que nem você, né? Mas é cria ali do Internacional, né? Foi jogador, acho que do Sub-17 até trabalho se profissionalizar. Muito legal, hein, Loss? Muito sólido, com uma estrutura de vários profissionais que eram dessa época que eu trabalhei lá, né? André Volpe, que é um auxiliar da preparação física, o professor Hélio Carraveta, Adilson, uma série de profissionais que eram desse período, que tem mais de 20 anos de Internacional. E o Odair está fazendo um trabalho espetacular, é muito criticado lá no Sul, agora eu estive lá, mas eu acho que sem a devida razão. E eu falei da noite esquisita do Cruzeiro, porque o Cruzeiro realmente tinha tudo para tomar um lugar que acabou ficando com o Palmeiras. Você acha que o Cruzeiro nesse momento tem mais time que o Palmeiras, Nossa? Eu acho que talvez esteja fazendo um futebol mais eficiente, já que nós estamos falando de eficiência, mas bendita eficiência. Não sei se tem o melhor futebol, acho que vai ser um páreo duro se os dois se encontrarem. Até porque foi menos testado, né? O grupo do Cruzeiro não tem a exigência que teve no Palmeiras. É verdade. O Campeonato Mineiro não teve a exigência que o Palmeiras não, o próprio grupo da Libertadores também. Então. Lembrando só, a gente falava isso antes do programa, que a primeira colocação, lógico que é o ideal, é a ideal, mas não tem representado muito de 2005 para cá. 2004 também, não sei qual não foi o primeiro lugar na fase de classificação, mas 2005 para cá, 3 vezes o primeiro colocado da fase de grupos chegou à final. Os campeões foram Atlético Nacional de Medellín. Ressalto, a opinião minha, se não é arbitragem, não nega o campeonato nunca, tá? Olha, todos os mata-matas, todos. Inclusive o jogo contra o Huracan. Apesar de jogar bom futebol. O Atlético Mineiro foi campeão também. O Fluminense foi vice em 2008. Quer dizer, só 3 vezes o primeiro colocado chegou na final da Libertadores e 5 vezes o primeiro colocado foi eliminado nas oitavas de final. É muito, né? E agora vamos acrescentar agora que tem uma final em jogo único ainda. Você tira um pouco mais a vantagem da decisão em casa que não tem mais. Ou seja, Gostei. é bom,
ajuda, você vai jogar todos os mata-matas em casa, a segunda partida vai, mas não é tão decisivo quanto alguns tentam vender. A final, então, acabou, porque a final é em jogo único, então na decisão, quando antigamente podia você valer tinha a mais, coisa né? da decisão, né? Bom, é o seguinte, vamos fazer uma breve parada, segura aí, temos muito cartão verde pela frente, ainda na volta vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o técnico Osmar Loss, sobre os incríveis jogos que revelaram os finalistas da Liga dos Campeões da Europa. Num deles brilhou demais a estrela do brasileiro Lucas Moura. Em menos de 2 minutos retomamos a... De volta com o Cartão Verde, vamos falar de Liga dos Campeões, 2 capítulos de arrepiar. Num dia o Liverpool atropelando o Barcelona, no outro Tottenham virando para cima do Ajax, jogando fora, marcando o gol da classificação nos instantes finais dos acréscimos. Quem viu, viu, quem não viu, realmente perdeu 2 dos momentos dos melhores escritos pelo futebol nos últimos tempos. Ele jogou futebol, repito, muito bom jogador, mas muito maior do que ele é no futebol. Ele fez ali o que você espera do Messi, do Cristiano, em momentos muito especiais, não em qualquer momento rotineiro. E ele só estava ali por uma série de circunstâncias, também não tem o Harry Kane, Isso. sabe? Né? Você começa a pensar em tudo que o jogador que o Paris Saint-Germain desdenhou, levou o Neymar. Ele chegou onde o clube não chegou. Paris Saint-Germain você vai falar dos tuiteiros, a enquete era essa, perguntando quem fica com o título, se é Liverpool ou é Tottenham. Estava ganhando o Liverpool disparado, né, Celso? 72% contra 28%. Seu voto é para qual? E eu torço muito para o Liverpool, porque eu acho que o Liverpool merece um título nessa temporada. Aí o Tottenham não merece? Acho que... Não, também merece. O Pochettino, mas o seu jogo não merece. na Inglaterra, a coisa está com requintes e crueldade. Vai ter um vice-campeão com quase 100 pontos. O futebol. 100 pontos, mais Não, de 100 incrível pontos. que você pega a tabela, né? Na verdade, os finalistas dos 2 torneios são os primeiros colocados, à exceção do primeiro, que é o Manchester City, que também merecia estar aí. Se tivesse, não ia causar. E o Liverpool tem um mérito, esse trabalho do clube que está amadurecendo, é o mérito de quem se reforçou justamente onde precisava. Porque no ano passado não foi campeão por quê? Então Faltou Liverpool goleiro e zagueiro. Liverpool, só para... Liverpool. Vota você, Vitor. Breve. Eu vou votar no Liverpool, mas não tenho a menor convicção. Não tenho a menor convicção. Eu vou votar no Tottenham só para ficar de frente de vocês e você, Lodz. Eu acho que vai dar Liverpool. E aí, aquela coisa que a gente falava, a gente fez a brincadeira também no começo. Você acha que esse futebol que a gente vê, a gente falou de coragem aqui. Eu acho que o que a gente viu também exige uma dose monstruosa de coragem. Porque acho que se fosse o nosso futebol, alguém com 3-0 ia tomar um gol, ia ficar retrancado, ia ficar lá atrás. E um raciocínio que serve para os 2 jogos. Ou estou errado, Loss? E aí, a sequência da pergunta é, você acha que esse futebol que a gente viu é o futebol essencialmente moderno ou é o clássico do futebol, querer jogar a bola, querer procurar o gol? Não, eu acho que é um futebol moderno, por todos esses conceitos de intensidade, velocidade, de compactação, mas ele chegou em momentos da partida que ele teve o futebol mais raiz impossível. O momento do gol do Tottenham, o terceiro, o Tottenham já tinha tentado 6 ou 7 ligações diretas, que não é a característica, ou seja, ele abriu mão de tudo aquilo que era treinado para tentar chegar o mais rápido possível, mais perto do gol adversário, levando aquela Inglaterra da década de 80, que era o futebol de passe para frente e ganha na disputa e vamos na segunda bola. Kick and rush, exatamente. E o 4º gol do Barcelona é uma coisa impensada. No futebol brasileiro, se acontece aqui no Brasil, eu não sei o que aconteceria com os jogadores e com a equipe tomar um gol daquela forma no escanteio. Eu recebi uma mensagem ontem do Fausto, que foi meu centroavante no Juventude, e depois foi dirigente da Linense, e nós tínhamos uma jogada similar, que vinha o Gandula e colocava já a bola. O cara vinha caminhando como se fosse arrumar a bola e já chegava batendo. E ele disse, Osmar, nós fazíamos essa jogada, tal jogo, quase que a gente fez o gol. O Madureira, Júlio Madureira, que era um outro atacante, esqueceu de fazer um movimento. Então, assim, não pode, né? Naquele nível, naquele estágio, numa equipe como o Barcelona, sofrer um gol daqueles. Bom, estamos chegando no final. Tem cartões, hein, Vitor? Temos que correr. Eu quero... Carlos Nardelli pede para mandar uns parabéns para o Kiko, pai da Júlia, que de Taquaritinga, faz aniversário no sábado. A Fátima pergunta do Riva. A Riva vai estar aqui de volta no próximo programa. A Rita Han também faz elogio aqui, você, Osmar Loss, e também faz pergunta do Riva. A Riva está tudo bem com ele. Aqui algumas respostas. Sabrina Fernandes acha que no chutômetro vai dar Liverpool. Andrés Mendes espera um grande jogo. Wilson Barros fala Liverpool. O Gil Harvard, depois que vir nas semifinais, ele prefere não dar mais palpite. Ele que defendia que o Messi é melhor que o Pelé semana passada e foi rebatido pela Arthur Frederich aqui no Twitter.
O Paulo Pacheco disse só se o Tottenham fizer um jogo excepcional, caso contrário, a minha torcida é para o Liverpool. Aqui a maioria está fechado com o Liverpool. Eu acho que essa maioria não reflete a diferença dos times em campo. Mas a gente vai ter tempo para falar disso. Informação, Márcio Eduardo aqui, só sem desmerecer o mérito de técnicos como Guardiola, a verdade é que vivem outra realidade e sempre contam com seleções em seus times. Resultados, Boca 2, Atlético Paranaense 1, então o Boca é o primeiro do grupo e o Atlético Paranaense faz companhia ao Grêmio que a gente citou agora como segundo colocado. Copa do Nordeste, o Botafogo da Paraíba já tinha vencido o Náutico e agora há pouco o Fortaleza fez 1-0 no Santa Cruz, então Fortaleza e Botafogo da Paraíba decidirão o título. Teve basquete agora há pouco também do NBB semifinal, jogo 2. Franca já tinha feito 2-0 ontem, o Flamengo fez 2-0 no Botafogo hoje. Cartão verde e vermelho, você dá para quem? O meu vermelho vai... Rápido. O verde. O verde poderia ser para o Lucas, acho que alguém vai dar, não vou dar para o Lucas por isso. É óbvio que merecia, nota 10 pela equipe, 10º jogador da história. Para a alma do Liverpool. Para o que o Klopp deve ter falado para os jogadores, para eles continuarem acreditando e entrarem em campo daquela maneira. E, obviamente, o contraponto é para a apatia, para a soberba, para o já ganhou do Barcelona. Você, Loss. Cara, cartão verde para esses 2 excelentes jogos que a gente viu no meio de semana, né? São jogos que mexem com a emoção, que mexem com o prazer de vivenciar e trabalhar com o futebol, seja vocês da imprensa, quanto nós que estamos lá na beira do campo. Alimenta, né? Alimenta o prazer. Cartão vermelho fica até, assim, não me lembro de nenhum fato acontecido. Acho que cartão vermelho pro gol do goleiro que tomou o chileno, espalmou para cima e achou que a bola ia para fora, quicou e acabou indo para dentro. Dá para Ricardo Marques Ribeiro, na arbitragem de São Paulo e Flamengo ano passado, aquilo que deixou o vermelho no bolso lá em 3 lances, mas tudo bem. Eu não posso na mão aqui, vamos lá. Eu vou te salvar, vai você primeiro, depois Vermelho para os gestos racistas da torcida do Peñarol e aquele fim de jogo deprimente em que o Peñarol não jogou muito nada e tentou melar. Eu vou reforçar o vermelho, eu dou o vermelho também. Eu acho que isso aí é o maior erro que a gente tem no futebol. E verde para o futebol feminino em geral, que está ganhando muitos pontos. A gente falou aqui da peneira, essa semana teve jogo do Corinthians à noite no Pacaembu. É dessas coisas que se faz um futebol feminino forte. Bom, vou lavar uma do Vitor Bino e vou dar para o Ricardo Marques Ribeiro o vermelho. Obrigado, mas por causa da benzida... Dá para o Lucas o verde, senão eu vou ficar bravo, por favor. A benzida não vale, tá por fora, assim aqui, ó. E o meu verde vai para Grêmio e Fluminense, que fizeram uma partida daquela que foi bacana também, um ponto fora da curva no nosso futebol. Ali não faltou coragem. Tomando bronca da Rita Rampio para dar parabéns para o Rio Claro, que completa 110 anos. E aí eu vou matar a Renata Veloso, a gente acabou de falar da Copa do Nordeste, ela tinha entrado aqui falando, atualizando a gente. Teremos Botafogo e Fortaleza na final da Champions League. Rogério Ceni na decisão. E Loz, uma das coisas que eu vi nos últimos tempos, eu não sei se eu entendi direito, mas na palestra que o Sampaoli, a gente falou do Sampaoli aqui, que ele deu lá na CBF, estava falando do jeito de treinar, me falou uma coisa muito bacana, que ele dá um treino com jogadores sem colete, que é para o jogador não ter aquela referência da cor e ter que procurar o companheiro no olhar. É muito diferente, né? Você tem outro exemplo, né, nesse sentido? Ou você já praticou alguma coisa? Eu acompanhei esse evento, Somos Futebol, e achei muito interessante porque ele tinha muita clareza naquilo que ele queria transmitir. Muito bom, nós tínhamos o Guto Ferreira, que hoje é treinador do esporte, ele levou para o Internacional no Sub-20 uma viseira, que ela é ao contrário, a viseira ela tapa o sol, ela ficava abaixo dos olhos, acima do nariz, ou seja, ela não deixava olhar para baixo. Então, ou seja, para aumentar a visão periférica. Foi uma coisa que foi colocada, feita algumas vezes, mas daí aquela coisa, está inventando moda, está querendo reinventar o futebol e aí acabou sendo deixado de lado, mas era para mim uma grande maneira de aumentar o poderio periférico. Para aproveitar o tempo que a gente fala muito do Osório aqui, tem aquele lance daquela aí. Agora falaram nele para o Atlético Mineiro. Você gosta do trabalho do Osório? Gosto. Acho um cara que tem coragem demasiada e que tem bastante cultura de futebol. Tá certo. Quer dar o placar final? Fechamos em 72% para o Liverpool, 28% de simpatia para o Tottenham. Elenque mais 4 tuiteiros rapidinho, Vitor Beira. Fernando Del Carlo pedia para a gente citar a Liga Europa, já foi citada. O João Ataíde pergunta para você quem você acha que vai ganhar a Champions. O Paulo Pacheco fala, peraí, não entendi, o Flamengo jogou bem, não fez nenhum gol. E fomos. No Peñarol, que vamos combinar, é bem fraquinho, Vladir. Obrigado a todos os tuiteiros, obrigado nós também. Espero que tenha gostado da hora que passou com a gente aqui. Obrigado Volte a vocês. mais vezes. Sensacional a companhia de vocês. E ficam aqui os nossos desejos de sucesso, uma carreira
longa e vitoriosa. Obrigado. Bom, a gente se despede com imagem dos times que neste meio de semana fizeram o mundo sentir a dimensão que tem o futebol, a gente sabe, mas não é toda hora que ela é exercida assim tão magistralmente diante dos nossos olhos. Uma ótima sexta para a gente chegar quase até ela na companhia de vocês. É sempre um privilégio, uma alegria. Nos vemos na quinta que vem, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.